queria convidá-los para nós lermos aqui a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, em Oséias, profeta Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo 11, e o versículo 8. Este ano é o ano da esperança. Esperança. Se alguém entrou aqui desesperançoso, quem sabe desesperado, Deus, Ele quer te trazer esperança. Você recebe de Deus essa palavra, pode dizer amém? É esperança para todos nós. Eu quero tomar esse versículo só para nós discorrermos aqui alguns minutos, e o tema que eu quero abordar é a fidelidade de Deus nos traz esperança. A fidelidade de Deus nos traz esperança, porque nós podemos dizer, Deus é fiel. Nós podemos escrever no carro, Deus é fiel, eu preciso demonstrar a minha fidelidade também, mas a fidelidade dele que me traz esperança. Então vamos ler aí Oséias 11:8, que diz assim: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros? Israel e Efraim são sinônimos, eu vou falar daqui a pouco. Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração, Deus dizendo, o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Você pode dizer amém? Que palavra maravilhosa. Essa palavra eu quero extrair daqui, deste livro de Oséias. Oséias é um dos profetas menores, não porque tinha menor poder, né? Ou porque escreveu menos, é porque é um livro menor realmente. Então está na classificação do Velho Testamento, do Antigo Testamento, como livro de profetas menores. E ele foi escrito aproximadamente no ano 790 antes de Cristo e 710 antes de Cristo. É nesse período aí que foi escrito esse livro de Oséias. E como introdução é bom nós entendermos um pouco dessa história de Oséias. E Oséias, interessante que ele foi um profeta contemporâneo, ele trabalhou simultaneamente o seu ministério na época de Isaías, de Amós e de Miqueias. São 4 profetas que têm mensagens poderosíssimas, e hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você através dessa palavra. Então ele escreveu aqui para nós, registrou alguns textos, e nós estamos no capítulo 11 de Oséias. Um pouco dessa história: depois da morte de Salomão, filho de Davi, que construiu o templo de Jerusalém, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Então as 10 tribos do norte ficaram com o nome de Israel ou Efraim, por isso que eu digo que é sinônimo. Então o reino do norte foi com o nome de Israel ou Efraim, e o reino do sul foi atribuído o nome às 2 tribos de Judá e Benjamim, eram chamadas de Judá. Então 2 tribos, então deu o nome de Judá. Então tem Israel e tem Judá. É bom nós localizarmos assim, isso geograficamente, para entendermos o contexto do que nós vamos falar. Agora, quem foi Efraim? Efraim, ele tem um nome muito especial. Efraim foi um dos filhos de José. Quem veio na quarta-feira de ensino que nós ministramos aqui, eu ministrei e falei um pouco de José. E José, ele teve 2 filhos com a sua mulher chamada Azenate. Então José, casado com Azenate, tiveram 2 filhos. O primeiro chamava-se Manassés. Manassés
significa, é um nome interessantíssimo, porque José sofreu bastante, passou bastante perseguição, mas ele, quando nasceu esse filho dele com Asenate, então ele deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa do meu pai, porque ele tinha sofrido bastante com seus irmãos malvados, cruéis. Então o nome de Manassés significa isso: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa de meu pai. Talvez você entrou aqui, essa mensagem já é direcionada para você. Você tem sofrido bastante, sofreu 2020, 2019, 2021, entrou o ano novo de 2022. Deus está dizendo: nasce uma nova esperança para você, e essa primeira esperança chama-se Manassés. Deus me fez esquecer. Esqueça aquilo que passou, o que ruim ficou para trás, esqueça e glorifique a Deus. Olhe para frente com esperança. Eu quero dizer, a fidelidade de Deus, Deus é fiel para com todos nós. A fidelidade de Deus nos traz esperança. Não é a minha fidelidade, ainda que eu seja infiel, Ele continua fiel, e Ele me traz esperança, e traz esperança para você também. E esse Efraim foi o segundo filho de José. O primeiro chamou Manassés, Deus me fez esquecer. O segundo, Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar. Mas prosperar aonde? Na terra onde tenho sofrido. José falou assim: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Quanto sofrimento! Brasileiros no mundo todo, né, sofreu bastante agora nesse tempo de pandemia. Que bom que agora, na linguagem mais médica da OMS, já está praticamente se falando em endemia, né? Então já está diminuindo esse problema, mas nós sabemos que essa pandemia foi muito forte, matou muita gente, e glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele tem sido nosso protetor, e a fidelidade dEle para conosco, ainda que foram alguns, porque chegou o momento que Deus os levaram, mas nós sabemos que para nós que ficamos, nós temos um grande desafio hoje, nessa ceia, primeira ceia de janeiro, do ano de 2022, de janeiro, é um ano de desafio para nós, é um dia de desafio para nós, porque a cada dia vem um desafio maior, e nós temos esperança, queremos vencer todos eles, porque o nosso Deus é fiel. Você crê nisso? Pode dizer amém? Eu creio nisso plenamente. Aí na leitura que eu fiz, tem alguns nomes, aí tem o nome de Adimá e Zeboim. Adimá e Zeboim não é nome feminino. Adimá e Zeboim é o nome de cidades. Lembram daquelas cidades que foram destruídas, lá onde Ló estava morando, Sodoma e Gomorra? Falam-se mais de Sodoma e Gomorra, mas Adimá e Zeboim são cidades destruídas lá no tempo que Sodoma e Gomorra foram destruídos também, Adimá e Zeboim. E aí a pergunta aqui que Deus está levando para Oséias, para o povo de Deus, através de Oséias para o povo de Deus, para o seu povo, para Israel. Israel estava recebendo de Deus uma pergunta. Quem sabe você veio aqui hoje exatamente para receber de Deus esta pergunta, e você terá a resposta. A resposta não pode ser diferente do que a Bíblia nos ensina. Então a pergunta é esta: como posso desistir de você, Efraim ou Israel? E se você é povo de Deus, se você é um povo escolhido de Deus, você pode também dizer: meu Deus não desiste de mim, eu tenho esperança que a sua fidelidade me levará longe, porque Ele não desiste de mim. Deus não desiste de nós. Muito bem, com a pergunta de Deus dirigida ao povo,
através do profeta Oséias, nós somos convidados também hoje, você é convidado, a parar sobre uma das mais importantes verdades de toda a reflexão teológica e judaica cristã. Essa é uma reflexão muito importante, teológica e judaica cristã, que é a fidelidade de Deus, um assunto teológico muito profundo. A fidelidade de Deus parece uma palavrinha, uma frase simples, mas ela traz tanta esperança para nós, porque se Deus não fosse fiel, nós estaríamos mortos já hoje, nós estaríamos destruídos completamente, porque o homem, o ser humano, ele apesar de estar pecando, de estar contrariando a vontade de Deus, nós temos um Deus que é fiel, ele ouve as nossas preces. Muito bem, a fidelidade de Deus não é uma teoria, para ser aprendida essa teoria, que muitas vezes as pessoas passam a teoria da teologia, na filosofia, sociologia, mas a fidelidade de Deus não é uma teoria para ser aprendida, é um caminho que nós temos que percorrer. Esse caminho é um caminho longo, esse caminho que nós temos que percorrer, só conhece a fidelidade de Deus, caiu alguém aí? Não? Só conhece a fidelidade de Deus quem anda nesse caminho com Deus. Se você anda no caminho com Deus, você está experimentando, está vivendo a fidelidade de Deus. Se eu estou andando, caminhando com Deus, eu posso experimentar essa fidelidade de Deus. Agora, quem não caminha com Deus, é como você caminhar com uma pessoa que você tem muita amizade, você tem confiança nessa pessoa. Não é isso, Alex? Então, você que é grandão assim, eu gostaria de andar perto de você, porque eu sei que se eu for cair, você segura bem forte, não é? E Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, porque nós estamos caminhando com Ele, eu glorifico a Ele. Nos momentos em que nós estamos para tropeçar ou cair, Ele estende a sua mão, nos segura e nos levanta. Se você glorifica a Deus nesse momento, porque você foi livre, você foi protegido por Deus em algum momento, eu quero que você dê um amém bem forte para Ele, não para mim, mas para Ele, não é? Então, o Salmo 86, versículo 1, ele traz uma oração de Davi. Essa oração de Davi é fantástica, maravilhosa. Ela diz assim, vou ler somente o verso 11 do Salmo 86, verso 11, diz assim: ensina-me o teu caminho. Veja, se você quer caminhar com Deus, você está pedindo para Ele. Davi pedia: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Essa verdade significa fidelidade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu ande na tua fidelidade ou verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então a fidelidade de Deus caracteriza-se na sua própria natureza. Então aqui o salmista Davi, ele estava pedindo: Senhor, ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua fidelidade. Dá-me um coração inteiramente fiel. Se você precisa fazer essa oração hoje, faça. Senhor Deus, me dê um coração inteiramente fiel, para que eu ande no teu caminho. Eu não quero andar nos caminhos tortuosos da vida, eu não quero andar nos caminhos de outros, mas eu quero andar no teu caminho, porque o teu caminho é o melhor que existe para nós. Glorifico a Deus por isso. Então, vamos falar aqui sobre 8 verdades sobre a fidelidade de Deus. Podemos falar dezenas, centenas delas. Agora, 8 verdades sobre a fidelidade de Deus. A primeira dela é o seguinte: é fácil ver e sentir a fidelidade de Deus quando passamos um dia maravilhoso com aqueles que nos são queridos. Então, é fácil ver e sentir a fidelidade de Deus quando passamos um dia maravilhoso com aqueles que nos são queridos. Isso é gostoso, maravilhoso.
A pessoa dá glória a Deus, aleluia, fala línguas estranhas, porque está ali uma mesa farta, não é isso? Eu estava falando de comida ali, né, irmão Afonso? Tem bastante comida, tem bastante comunhão, está todo mundo em paz, um abraçando o outro, uma alegria tremenda. Então é fácil nós vermos e sentirmos a fidelidade de Deus quando estamos num banquete maravilhoso, quando estamos então passando por momentos maravilhosos com algumas pessoas queridas. E agora esse final de ano tivemos 2 momentos especiais, que é o Natal e a passagem de ano. Normalmente familiares se reúnem e tem momentos maravilhosos. Você faz aquela oração: Senhor, Tu tens sido fiel nesse ano de 2021, eu agradeço pela Tua fidelidade, e todo mundo fica alegre, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, e é bom que faça isso. Então não é difícil fazer isso, é fácil. Segundo lugar, é fácil ver e sentir a fidelidade de Deus no sorriso das crianças. Como é fácil ver e sentir a fidelidade de Deus no sorriso das crianças. É coisa maravilhosa. Você olha para uma criança, se ele sorri para você, então você vê, parece que Deus está sorrindo para você. Você vê a fidelidade de Deus. Deus, como Tu és fiel, esta criança está viva, esta criança está sorrindo, é a Tua fidelidade que tem trazido para nós essa alegria. Eu sou muito chegado com criança, apesar de não ter muitas crianças lá em casa, mas as crianças, geralmente, tem uma criança inclusive aqui, aí a mãe falou comigo, a primeira vez que ela veio aqui, eu cheguei perto dela, aí ela veio se jogando assim no meu colo, eu falei assim, olha, cuidado, ela falou, puxa, pastor, ela não vai no colo de ninguém, agora sorrindo, e foi no seu colo. Eu falei, mas é porque viu alguma coisa boa, não é? Então, normalmente, já viu que tem pessoas que atraem as crianças gostam dela, e é bom quando você vê o sorriso da criança, é um sorriso inocente, um sorriso sincero, e que demonstra a fidelidade de Deus. Não é difícil fazer isso, é fácil você sentir a fidelidade de Deus nesses momentos. Também, em terceiro lugar, é fácil ver e sentir a fidelidade de Deus no amor conjugal, vivido na alegria e na plena harmonia. Como é fácil ver a fidelidade de Deus? Uma família que o casal está bem, né? A família está bem, está todo mundo bem, não tem briga, não tem desconfiança, não tem nenhuma traição, não tem nada que traga confusão naquela família, os filhos são bons, né? Se tem netos, os netos são bons, e noras, genros, tudo bem. Então é fácil você ver a fidelidade de Deus. Você leva a sua voz ao trono da graça e diz, Senhor, como Tu és fiel, porque a minha família está bem, eu estou bem com o meu cônjuge, se é o homem para a mulher, se é a mulher para o marido. Então não é difícil, é fácil ver a fidelidade de Deus nesse momento. Em quarto lugar, aí começa algumas dificuldades que eu coloco aqui. É difícil ver e sentir a fidelidade de Deus em uma tragédia familiar. Como eu falei na penúltima vez sobre família, então é difícil você ver a fidelidade de Deus numa tragédia familiar. Quando tem brigas, tem intrigas, nós vemos aí e presenciamos algumas vezes até mortes, né? Irmão matando irmão, filho matando mãe, mãe matando filho, e assim por diante. E muitas vezes pessoas que se dizem cristãs, que vão até a um templo, seja lá qual for, e muitas vezes a sua casa está uma tragédia, existe uma tragédia familiar, e nós não podemos nesse momento
nos privar de dizer isso. Nós temos dificuldade de ver a fidelidade de Deus. Deus, tu não fizeste a nós, homem e mulher, a nossa família, para sermos abençoados. A tua fidelidade para nós não é para isso, para nós termos paz, tranquilidade. E nessa tragédia tremenda, como é difícil dizer: Deus, tu és fiel. Mas eu quero incentivar você essa noite, mesmo na tragédia, tenha esperança no teu coração, porque Deus continua sendo fiel. Ele quer mudar a tragédia da tua família. Eu estou falando para pessoas aqui que estão hoje do outro lado da tela, possivelmente aqui no templo não tem no presencial, mas do outro lado da tela possivelmente tem pessoas que estão em intriga, marido e mulher, e está uma tragédia para surgir. Essa tragédia para surgir, eu tenho orado do final do ano para cá, Deus tem me mostrado algumas coisas muito sérias, e eu sei que essas tragédias familiares estão tentando destruir os lares, destruir as famílias. É desconfiança entre marido e mulher, mulher e marido, entre filhos e filhas, e nós sabemos que essa tragédia parece que não é nada. Tragédia não é só matar, pegar uma faca, pegar um revólver e matar. É uma tragédia que mexe no emocional das pessoas, e muitas famílias hoje estão distanciadas, a mulher para um lado, o marido para o outro. Essa tragédia, é difícil nós vermos a fidelidade de Deus nisso, mas eu quero estimular você também, mesmo que o teu marido tenha ido embora, a tua mulher tenha te deixado, você possa dizer: Deus, eu sei que tu és fiel. Oração de Davi: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua fidelidade. Dá-me um coração inteiramente fiel, porque para que eu tema o teu nome. Deus é fiel, ainda que haja tragédia na família. É difícil vermos, mas Deus continua sendo fiel. Em quinto lugar, é difícil ver e sentir a fidelidade de Deus em uma demissão sem causa aparente. Vocês entenderam o que eu falei? Demissão sem causa aparente. Você estava muito bem no emprego, e estava tudo bem, você trabalhando, tudo direitinho, e aí vem lá um corte na empresa, porque houveram muitas falências agora, e a pessoa é demitida sem uma causa aparente. Talvez nem houve falência lá na empresa, mas chega lá uma demissão para você. Você não tem nenhuma causa, não vê nenhuma causa para aquilo. Você começa a pensar, o seu pensamento vai longe. Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Aí vem essa dificuldade de você ver a fidelidade de Deus quando tem uma demissão sem causa aparente, porque você tem sido fiel, tem cumprido os seus horários, você tem sido totalmente sério naquilo que você faz. Aí vem a demissão sem essa causa aparente. Mas eu quero te animar essa noite. Se você está desempregado, nessa condição, Deus está dizendo: eu continuo fiel. Como eu poderia te desamparar? Eu não vou desistir de você, nem quando você está empregado, nem quando você está desempregado. Deus está dizendo: eu estou contigo, onde quer que você for, eu estou com você. Eu continuo sendo fiel, continuo sendo fiel. É difícil ver e sentir a fidelidade de Deus em uma doença. Como é difícil em uma doença. Eu sei que todos nós aqui, todos, eu acho que quase sem exceção, nenhuma família aqui teve algum momento que não teve doença na família, na casa, no lar. E nesse momento, muitas vezes, nós sentimos-nos fraquejando, e nós não fazemos essa oração para Deus. Deus, tu continuas sendo fiel, mesmo tendo doença na minha casa, mesmo tendo enfermidade na minha casa, ou no meu corpo mesmo. Mas eu estimulo você hoje também,
para levar a tua voz ao trono da graça do Deus, que é o dono de todas as coisas, que é fiel em tudo. Você faça essa oração, porque Ele está dizendo para você que está doente ou passando por enfermidade na família. Deus está dizendo: como eu poderia desistir de você? Ó meu filho, ó minha filha, como eu poderia desistir de você? Você não foi jogado no canto, você não foi jogado de lado, eu estou contigo, mesmo nessa doença. Deus está dizendo, e hoje a cura preparada para você, a libertação preparada para você, é a esperança que nós temos, porque nós sabemos que nosso Deus, Ele é fiel. A fidelidade de Deus nos traz esperança, nos traz esperança. Em sétimo lugar, é difícil sentir a fidelidade de Deus em um sofrimento de perda material, perda sentimental ou perda física. Perda material, você perdeu bens, você perdeu dinheiro em aplicações, em outras coisas, bateu o carro, perdeu, perda total, e não tinha seguro. Geralmente acontece isso. Quando acontece uma tragédia dessa, aí você vai ver, não tem cobertura de nada, aí você teve uma perda, e aí você, para falar: Deus, Tu és fiel, independente de tudo que está acontecendo. É isso que eu quero dizer para você. É difícil viver, aí ver a fidelidade de Deus, quando você tem uma perda material, uma perda sentimental, porque quando uma filha vai embora, foge de casa, deixa o lar, quer ter a sua vida solo, né? E você não queria que isso acontecesse. Um filho vai embora, sai de casa, e você fica com o coração cortado, com dor no coração, e você fala: Deus, Tu não me fizeste, Tu não fizeste meu filho, a minha filha, por que isso aconteceu? Deus está dizendo hoje: eu não desisti de você, eu estou contigo, mesmo em meio a essa perda sentimental da sua família, eu estou com você. É isso que Ele queria falar para Israel, para Efraim. A perda física, ainda mais a perda física, como é difícil a recuperação de uma perda física. Quando perde-se uma pessoa na família, normalmente eu estou vendo a Lérida aqui. Lérida é psicóloga, eu acho, não sei se ela trabalha nessa parte de psicologia clínica, né? Mas a gente acaba atendendo tudo isso. É no mínimo um ano, para haver um esquecimento, mas é um esquecimento que sempre tem uma lembrança de uma morte na família, de um ente querido que você perdeu. Um ano é difícil, você não quer nem falar no assunto, Eu conversei com uma família agora, na passada do ano, aí eles me falaram: olha, nós ficamos 31 anos sem tocar no assunto lá em casa, ninguém falava. Isso eles disseram, 31 anos, mas agora, quando foi nessa época do Natal, nós nos reunimos, Deus nos deu força e nós conversamos, e eles ali puderam agradecer a Deus pela fidelidade de Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades. Deus está restaurando a cada um membro da família. Eu sei que esta noite é uma noite de restauração para você que teve perdas sentimentais, materiais, físicas ou mesmo espirituais. Você que perdeu, você que falava: olha, eu sou um crente que eu oro todo dia, leio a Bíblia todo dia, e hoje você não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de orar, não tem a comunicação direta com Deus. Deus está dizendo: eu quero te renovar hoje. Há esperança para você, porque Deus está dizendo: como eu posso desistir de você? Você que não lê mais a Bíblia, que não ora, que não medita mais na palavra de Deus. Deus não desiste de você, não desiste de você, assim como não desiste do povo de Israel. Como posso desistir de você, Efraim?
é sobretudo nestas situações, que essa pergunta de Deus se apresenta ao nosso coração, com toda a sua desarmante proximidade amorosa, porque nessa hora é do luto, que você perdeu alguma coisa, que tem doença, aí Deus se apresenta para nós, com essa pergunta: como eu posso desistir de você, meu filho? Como eu posso desistir de você, minha filha? Eu te amo. Aí Ele nos desarma, amorosamente Ele nos desarma, e Ele hoje está dizendo para você, que está me vendo aí online, você que está aqui, me vendo e participando aqui ao vivo, junto conosco, nesse culto presencial, Deus, Ele está dizendo para nós: eu tenho para você alguma esperança, e essa esperança é na minha fidelidade. Como eu posso desistir de você? Deus não desiste de você. Essa pergunta que Ele fez para Israel, ela nos diz que não houve um só momento, de um só dos nossos dias, não houve um só momento de um dos nossos dias, no qual Deus não estivesse caminhando ao nosso lado. Por isso que eu li esse texto, que o salmista Davi falou: ensina-me o teu caminho, porque Deus, Ele quer que nós andemos no caminho dEle. Se eu não andar no caminho de Deus, você está fora, porque a fidelidade de Deus é para quem anda com Ele. Você não anda com pessoas que você não conhece, que você não tem amizade. Você anda geralmente com pessoas que você é próxima, que você tem amizade. E Deus, Ele quer ter intimidade conosco, a tal ponto de nós andarmos com Ele. E quando Ele nos fizer essa pergunta diz que não houve um só momento de um só dos nossos dias no qual Deus não tivesse caminhado ao nosso lado. Eu sei que no momento que você estava no hospital internado, naquele momento, Deus não te abandonou. Muitas pessoas ficaram lá na UTI, isolado, sem ter nenhum celular para se comunicar, porque não podia ter. Mas Deus, naquele momento, nesses momentos de dor, de dificuldades, Ele não te desamparou, Ele não desistiu de você, estava ali com você. Se você entender isso, que nós entendermos isso hoje, eu fico satisfeito, porque a palavra de Deus atingiu o alvo que nós colocamos no coração, que Ele colocou no meu coração. Não teve um só momento, sabe? Aquele momento em que houve uma briguinha na família. Você pensa que Deus se distanciou? Não, Deus não distanciou. Ele estava lá, Deus estava lá. Estava no momento em que você pensou em fazer coisa errada, Ele estava lá. Não tem um só momento que Ele não estava conosco, que Ele não estivesse conosco. Jamais estivemos sozinhos, Deus estava lá. Se você refrescar a sua memória hoje, você vai ver que teve muitos momentos que você passou de luta, dificuldades, quem sabe está passando hoje. Mas eu quero dizer para você, Deus está com você, e é nesses momentos que Ele lança essa pergunta para nós: como eu poderia desistir de você? Como eu poderia desistir de você? José, Paulo, João, Colontone, como eu poderia desistir de você? Não posso, você é meu filho, eu te fiz de uma maneira especial, você é o ápice da minha criação, eu não posso desistir de você de maneira nenhuma. É isso que Deus está dizendo nesta noite. Em oitavo lugar, com a perspectiva da fidelidade de Deus, nós ficamos em condições de realizarmos 3 coisas fantásticas. Se você colocar na sua perspectiva a fidelidade de Deus,
nós temos condições de realizarmos 3 coisas fantásticas. Viu, Davi? 3 coisas fantásticas, maravilhosas, que as pessoas não imaginam. Primeiro, nós podemos juntar os pedaços do nosso passado. Juntar os pedaços do nosso passado. Você não vai ficar preso no passado, mas você junta os pedaços do seu passado, e ali, sobre esses pedaços, você vai construir uma nova história. Você vai começar uma nova história. Aqueles pedaços servirão de base para você começar, porque a tragédia, na maioria das vezes, traz para nós lições maravilhosas, mas eu neste momento tenho que pensar: Deus, tu continuas fiel, e nesses pedaços eu sei que tu podes fazer eu me levantar, que eu me levante, que eu me erga novamente. Sempre quando eu leio esta palavra, e que eu digo que na realidade a fidelidade de Deus, Ele traz para nós essas 3 coisas fantásticas. Primeiro é juntar os cacos do passado, os pedaços do passado. Eu lembro de um missionário, ele foi para longe do seu país com a sua mulher, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, e ele tinha construído uma casa, simples, mas aconchegante, para ficar com seus filhos, com a sua mulher, e ele foi de férias, saiu de férias, voltou para o seu país, e lá onde ele estava pregando o Evangelho, deixou plantado aquela casa, e veio um desses tornados terríveis que acontecem. Graças a Deus que o Brasil está fora dessa placa tectônica, não é? Então nós temos essa felicidade aqui. Tem outras tragédias tantas, mas negócio de furacão, nós estamos fora disso aí. Não vai tremer nada, a tua casa não vai cair, em nome de Jesus. E ele viajou e houve esse tornado, a casa dele caiu, foi tudo abaixo, os seus negócios foram todos jogados ali, e quando eles voltaram, comunicaram que ele voltasse rapidamente, que tinha acontecido aquela tragédia. Aí ele chegou ali perto, hora difícil, ele com a sua mulher e os seus filhos, e ele abaixou e começou a chorar, a lamentar aquela perda terrível. Sua mulher também abaixou perto dele, começou a chorar, mas em um dado momento, a sua mulher ergueu a voz e falou para ele: olha, marido, quando nós viemos para cá, não tínhamos nada, nem um tijolo sequer, mas agora nós temos pelo menos pedaços de tijolos, nós temos aqui algumas argamassas, alguma madeira, vamos pegar esses pedaços e começar tudo de novo, porque Deus nos deu oportunidade. Deus continua sendo fiel, porque Deus falou para ela: como eu poderia desistir de vocês? Vocês são meus missionários, eu tenho uma esperança de vitória para a vida de vocês. E Deus deu para eles a bênção. Então a primeira coisa fantástica é essa: juntar os cacos do passado. Hoje, dia 9 de janeiro de 2022, junte os cacos que ficaram, os pedaços que ficaram para trás, talvez algumas amarguras, algumas perdas, como já falamos, algumas coisas ruins, e comece a ter esperança de coisas melhores. Segunda coisa fantástica que vai acontecer é ter paz no presente. Quando você junta os pedaços do passado, você começa a ter paz no presente. Você começa a fazer algo talvez muito mais simples, mas você tem paz no seu coração, paz da sua família, ter paz no presente, sabendo que estamos seguros pelas mãos de Deus, descobrindo e valorizando as coisas simples da vida. Sabe como é bom valorizar as coisas simples? É muito bom você valorizar as coisas simples da vida.
Talvez você nunca parou para pensar, talvez pensa só em coisas grandes, porque se prega muito ultimamente, aliás, há alguns anos já vem se pregando muita coisa de prosperidade em tudo, né? Só tem Deus quem é muito próspero. É uma teologia da facilidade, do evangelho da facilidade. Mas não, nós sabemos que essa teoria, essa teologia da facilidade, não é o que a Bíblia nos ensina. Passamos por momentos difíceis, mas nós vamos hoje, em nome de Jesus, assumir essa posição de juntar esses cacos, esses pedaços do passado e começar agora a ter paz no presente, porque Deus continua conosco, Deus está conosco, hoje Ele está conosco. Em terceiro lugar, nós temos que projetar esperança para o futuro, projetar esperança para o futuro, olhando através da lente da fidelidade de Deus. Hoje é muito bom esse culto de ceia, você vai fazer uma reflexão. Eu sei que você talvez veio aqui com um pensamento até negativo, mas Deus está dizendo: eu quero que você tenha esperança no futuro. O teu futuro está nas mãos de Deus. E quando está nas mãos de Deus, nós sabemos que será bom, porque Deus tem coisas boas para nós. Como eu disse, Ele sempre continuou sendo fiel. A fidelidade de Deus nos traz esperança. Então são essas três coisas fantásticas que acontecem conosco quando nós cremos e aceitamos a fidelidade de Deus e temos esperança. Nós começamos a juntar os cacos do passado, nós começamos a ter paz no presente e começamos a visualizar, olhar para o futuro com esperança. Salmo 89, versículo 1. Vamos ler esse verso também. Salmo 89, verso 1. O salmista diz assim: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Vamos ler também, diz assim: graças ao grande amor do Senhor, que possamos falar assim, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Glória a Deus, aleluia. Quando nós cremos desta forma, nós podemos também dizer como Paulo, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, como é um versículo que é maravilhoso. Segundo aos Coríntios 2, versículo 9, diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Obedientes em tudo? Como que é obedientes em tudo? É na hora em que tudo está dando certo, que eu sou obediente, e na hora que está tudo dando errado, eu não serei mais obediente. Aí Deus vem com essa pergunta para nós: como eu poderia esquecer de você? Como eu poderia desistir de você? Eu não desisto de você, meu filho, minha filha. Você que é filho de Deus, Deus Ele não desiste de você por nada, não desiste de nós, de cada um de nós, de maneira nenhuma, porque nós sabemos que as suas misericórdias, lemos aqui em Lamentações de Jeremias, graças a Deus, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A fidelidade do Senhor é grande. Nesta ceia, eu quero fazer uma oração agora, convidá-los para ficarem em pé. Nós vamos orar, todos nós.
nesta oração, nós vamos colocar diante de Deus todo o nosso clamor, quem sabe dúvida, dificuldade, problemas, colocar tudo diante de Deus, porque dizer para Ele: Senhor, eu sei que Tu és fiel, Tu és fiel, eu quero andar no Teu caminho, eu quero andar contigo, constantemente no Teu caminho, para que eu tenha as Tuas mãos bem pertinho de mim, e eu esteja seguro pelas Tuas mãos. É bem verdade que muitas vezes nós esquecemos nas horas de dificuldades e nas horas da alegria, nas horas da bonança, aí nós nos lembramos da fidelidade de Deus, porque eu falei que é fácil, mas o difícil é que nós devemos fazer agora. Estamos iniciando o ano, vamos exercitar a nossa fidelidade a Deus, porque Ele continua sendo fiel, continua sendo fiel. Você que teve perdas nesse ano que passou, nesse início de ano já teve perdas, Deus está dizendo: eu quero restaurar, eu quero restaurar, eu quero renovar a tua esperança, porque Deus diz da sua palavra que as misericórdias de Deus são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã, a cada dia. Deus tem uma dose de misericórdia para nós, uma dose de alegria para nós e de paz para o nosso coração. Eu não sei se veio alguém aqui esta noite que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, perdeu a esperança em quase tudo, mas eu quero te dizer, você não pode perder a esperança do Deus Todo-Poderoso. Se você quer entregar-se a Jesus, que é aquele que pode resolver todos os seus problemas, que é aquele que pode te alcançar, mesmo dos momentos de luta, de dificuldade, eu quero te convidar que você faça o sinal com as suas mãos assim, erga a sua mão e faça assim: eu quero aceitar Jesus no meu coração. Tem alguém aqui nesta noite? Faça assim, a primeira ceia do ano. Você veio aqui esta noite, você está aqui esta noite, quem sabe você tem congregado aqui, e você talvez está afastado do caminho do Senhor. Deus está dizendo, é para você também: volte-se para Deus, porque Ele continua sendo fiel. Ele está dizendo hoje: como eu poderia desistir de você? Como eu poderia desistir de você? Eu estou contigo, eu estou com você. Eu quero te abençoar, te dar alegria, te dar salvação, te dar bênção. Eu vou orar nesse momento. Eu quero curvar a minha cabeça, você curva a sua cabeça também. Vamos apresentar ao Senhor esse momento. Esta oração, uma oração muito séria, oração que eu faço como Davi fez: Senhor, ó Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero andar nos teus caminhos, ainda que passe por dificuldades. Os meninos aqui, os jovens, cantaram um cântico que fala mais ou menos isso: andar no meio das águas, do fogo. Deus está lá, Deus está cuidando, Deus está cuidando de você. Ele quer te restaurar completamente em 2022. Vamos orar agora. Meu Deus e Pai, a tua fidelidade que dura para sempre, de geração em geração. Eu estou orando agora, Senhor, por pais que têm filhos que se distanciaram da tua presença, mas agora eu quero pedir que tu envie, Senhor, o teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito, que é captador dessas pessoas, que vai entrar em contato com essa pessoa agora e trazer ao convívio
novamente contigo. Essa pessoa que se afastou da tua presença, afastou do teu caminho, eu te peço hoje, Senhor, traga de volta essa família que teve alguma tragédia e agora está lamentando, está triste, amargurada, que ele jamais possa esquecer de que esta pergunta tu estás fazendo hoje: como eu posso esquecer de você, meu filho, minha filha? E ora, Senhor, neste momento eu quero que tu abençoes a cada um de nós, que nós jamais desistamos, porque tu não desistes de nós de maneira nenhuma. Eu te peço, Senhor, a tua intervenção divina e maravilhosa, com cura, com libertação, com bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.